Bom dia. Hoje é dia 30 de outubro de 2024, né, amigos? Eu estou bem improvisando nesta manhã, porque eu tinha até demorado um pouco a fazer essas lives, que são lives assim muito pessoais, caseiras, que tem como objetivo apenas transmitir aos amigos, irmãos em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, pessoas livres que acreditam na palavra do Senhor. As que não acreditam, pelo menos também assistindo, poderão tirar suas próprias conclusões. Porque o que eu falo aqui são observações pessoais vivenciadas pela minha pessoa. São todas vivenciadas porque depois de longos anos, setentão, né? A gente quer trazer sempre uma mensagem renovadora, redentora e de transformação que possa ser útil ao desenvolvimento pessoal que cada um pode se propor. Gostar ou não gostar faz parte. Eu estou lhe enviando essa mensagem, primeiro porque você, para mim, ao me ver agora, já me conhece de algum tempo, e se for a primeira vez também, tudo vale, desde que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Todas as vezes que nos propomos a praticar o ID, a desenvolver a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, a praticar um evangelismo, né? Um evangelismo que seja bíblico e que não tenha por finalidade fazer proselitismo religioso. Apenas trazer ao conhecimento dentro da palavra, dentro da Bíblia, que é a palavra eterna de Deus. Claro que isso é uma questão de fé. Todos nós cremos ou não cremos conforme o nosso grau de conhecimento e de conscientização. Somos inteligentes, temos pensamentos, raciocínios, simpatias, aptidões. Tudo que a gente tem são bênçãos do Senhor Jesus, bênçãos dos altos. Deus é muito maravilhoso e nos proporciona isso e inúmeras outras graças e benefício e honra e glória do Senhor Jesus. Amigos, eu já tenho falado em algumas lives anteriores que eu tenho alguns projetos pessoais depois que eu me encontrei com Jesus. Eu diria, eu me reencontrei, né? Porque eu sempre conheci, eu sempre observei, mas na verdade eu fazia como a maioria de muita gente faz.
ler de vez em quando, ir na igreja de vez em quando, observar nos momentos específicos, ou melhor, buscar a Deus quando havia alguma razão, às vezes uma tristeza, às vezes até uma alegria, mas eu tenho a considerar, é minha visão pessoal, eu respeito a sua, respeito a de qualquer pessoa que ninguém é obrigado a pensar como todos, ninguém tem uma unificação de pensamentos. Mas, na verdade, quando os nossos pensamentos se encontram, a gente acaba concluindo o que é benéfico para cada um. A intenção é que essas poucas mensagens que a gente faz aqui, uma vez por mês, a cada 15 dias, a intenção é, enquanto há tempo, meus amigos, nós temos o privilégio de vivenciar um mundo escatológico, isto é, que estamos próximos da volta de Jesus. É preciso crer. A palavra existe há mais de 3.000 anos, desde que o mundo existe, desde quando a terra, desde quando os povos se propõem a se comunicar. A palavra do Senhor tem sobrevivido. Tem até um hino que diz, nem o Coliseu, nem as perseguições, nem as fogueiras que queimaram vários cristãos, nada disso parou, inibiu o crescimento da mensagem do Senhor. Em todos os momentos, sempre prevaleceu, de uma forma ou de outra. É claro que hoje o mundo ainda tem alguns pequenos países ou até grandes países que não têm muita liberdade religiosa, mas isso também é uma outra história e que na verdade também lá já é propagado, apenas não é liberado totalmente. De vez em quando tem até algumas pessoas mártires que assumem a condição de testificar, de mostrar, de dar prosseguimento para que a humanidade cada vez mais se convença de que a salvação está em Jesus Cristo. Ele veio para essa finalidade. A Bíblia, no Velho Testamento, nos mostra muitas coisas que o Novo confirmou, o Novo Testamento confirmou. O Novo Testamento é a partir da volta de Jesus Cristo. E o Velho Testamento refere-se ao tempo antigo, onde prevaleceu muito a lei mosaica, isto é, a lei que foi implantada por Moisés, e que essa lei nunca foi levado em conta. E em alguns momentos, e como hoje é também em geral, na nossa moderna visão, as pessoas não buscam muito, eles desvirtuam muito essas coisas. Mas como Deus é muito misericordioso, poderoso e, acima de tudo, com muito amor, Ele, dentro de um plano, talvez até antes da gente existir, Ele já previa que isso iria acontecer. Então, dentro desse plano, Ele nos oferece a condição de sermos conhecedores da verdade. E a verdade, como diz lá no livro de João, a verdade é quem nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês lembram que até teve aquela política lá do ex-presidente que falava muito isso. E, na verdade, isso é uma realidade. Quando você
começa a conhecer, quando você tem conscientização da verdade, você acaba sendo transformado, você passa a ser nova criatura, você passa a ser nova, passa a ter nova estrutura interior. Mas isso é profundo. Isso tem que ser de dentro para fora. E não pode prevalecer sincretismo nenhum. Sincretismo religioso não pode. Qualquer tipo de proselitismo que não seja bíblico não tem sentido, né? Então, falsos deuses, falsas deusas ainda prevalecem. Mas o final dos tempos está se aproximando. Jesus está voltando. Essa história não é historinha de disse que me disse, não, é uma verdade, está escrita. E é para isso que Jesus veio. Mas já da metade agora para frente, nós já vamos aí para 11 minutos a gente falando, né? Eu gostaria de enfatizar que hoje o nosso título é sobre essa problemática, esses questionamentos que a gente vê no dia inteiro. Por quê? Porque a humanidade em geral, ela está com uma cegueira dupla. O mundo jaz no pecado. Jesus já falava isso naquela época e hoje mais ainda. O mundo não está nem aí para Deus. Agora, na hora da morte, na hora do sofrimento, tem aqueles momentos, vamos lá, vamos orar, vamos rezar, vamos fazer prece, conforme o credo de cada um, aí há aquele momento de lamento e tudo mais. Mas, na verdade, tudo que a gente possa fazer só pode ser proveitoso em vida. Em vida. Porque é no nosso viver que nós podemos ter a oportunidade que Jesus nos trouxe, que Deus nos enviou, que começa a nos transformar, a nos tornar novas criaturas, a sermos melhor pessoa, a sermos mais humanos uns com os outros, né? A sabermos perdoar, a buscarmos caminhos eficazes para a nossa salvação. O que é salvação? Isso é uma coisa muito importante. É a conquista da vida eterna. E isso começa por procedimentos que são pessoais. Somente quando você tem conhecimento desses fatos é que você começa a refletir, aí você começa a dar os primeiros passos. O arrependimento é o maior, talvez o maior dos procedimentos iniciais, que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem como consequência disso, de imediato, arrependimento. Arrepender de quê? Arrepender de coisas que você já fez no passado, querendo ou não querendo. Eu falo por mim, a gente fez muitas bobagens, muitas coisas assim que quando a gente olha para trás, só mesmo Deus na sua misericórdia para nos conceder livramentos. Então, se a gente for particularizar, ver cada fato, nós temos que nos auto-perdoar primeiramente, agradecer ao Senhor por ter chegado até aqui, né? E dentro desses princípios a gente dá prosseguimento para que a gente diminua, para que a gente tente zerar, só mesmo, aqui é muito difícil, mas minimizar ao máximo os nossos pecados, as nossas transgressões, porque nós somos de carne e osso. E existe um conflito do mal contra o bem. E o mal, ele
se encarna na humanidade através da ação de um tal de Satanás, que era um anjo que existia, Lúcifer. Mas ele, na verdade, ele ainda tem muita influência no mundo, mas ele já sabe que os dias dele estão contados. Breve ele vai para o lago de fogo, conforme diz a palavra. Mas vamos falar hoje, conforme eu disse, eu separei aqui, a mensagem do Evangelho está escrito em Mateus, capítulo 20, versículos de 29 a 34. Também essa mesma mensagem, ela é reproduzida no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. E tem várias passagens que se referem a esse episódio. Qual foi o episódio? Foi sobre o cego de Jericó. Jericó era uma cidade importante, ainda é, até hoje existe lá em Israel, está lá até hoje. Mas quando Jesus, naquela época, ele viajava, ele frequentava, ele pregava, ele trazia a mensagem da Boa Nova, aonde ele passava, as multidões se aproximavam, porque verdadeiramente ele era Deus, é Deus, foi, é e eternamente será. Naturalmente, ele como filho, ele cumpriu, se tornou homem como eu, como você. Homem aqui é o gênero da humanidade, mas não é o homem gênero só o masculino, é o homem em geral, homem e mulher. Então, é a generalização da raça humana. Então, a mensagem, para mim não demorar muito, eu vou resumir. A mensagem diz assim: havia lá na cidade de Jericó um cego, como muitos outros, existiu lá. Eles ficavam mendigando por ser um lugar muito comercial nessa cidade, existia uma circulação de riqueza e esses cegos eram mendigos que ficavam na porta das sinagogas, nos lugares que as pessoas frequentavam e ficavam mendigando, me dá uma esmola, pelo amor de Deus e tal. E esse cego Bartimeu, ele era um cego de nascença, ele nunca tinha visto a luz do dia, já nasceu cego. E aquilo para ele tinha aquela esperança de um dia ver, mas não tinha como, ele mesmo sabia, eu já nasci assim e tal. Mas a fama de Jesus, que foi isso aí, foi antes de Jesus ser crucificado, quando a coisa estava bem no auge, antes dele ser preso, antes dele ser martirizado, antes dele ser, como é que chama, crucificado, né? Ele ficou conhecido em toda a Galileia, em todo o mundo daquela época. Por quê? Porque onde ele passava, ele fazia os milagres e mostrava para as pessoas o significado daquela boa nova. Aquilo incomodou o mundo. E um desses milagres foi quando Jesus curou esse cego de Jericó. Esse cego, ele estava lá naquele local e o Evangelho de Mateus aí diz assim, que ele estava sentado com outros cegos, todos mendigando, né, pedindo esmolas, e aí ele escutava, porque os cegos realmente eles têm uma audição forte, eles se comunicam muito pela audição, pelo tato e tudo mais. Então ele escutou que Jesus iria passar lá naquela rua, naquele momento lá, e ele ficou assim um pouco furioso, né? Eu não posso ver Jesus, mas eu vou ficar atento. Quando ele passar, eu vou manifestar o meu desejo de me comunicar com ele, né? Então, de repente, vem Jesus com todos os discípulos. Dependendo da versão bíblica, você tem algumas... os evangelhos sinópticos, que são aqueles que foram escritos por pessoas em tempos diferentes, mas que coincidem, são verdades que não tem como contestar, por isso que são sinópticos, são da mesma
da mesma essência, diz a mesma mensagem, e foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, após a vinda, após a passagem de Cristo aqui pelo planeta, né? Então esse cego, de repente, vem, olha o movimento e tal, aí o cego falou, bem longe assim, ô Jesus, filho de Davi, né? Porque Jesus era da geração de Davi, então ele era conhecido como o Rabi, o profeta, o mestre que fez os milagres que fez. Então ele falou, oi Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falou bem forte, bem alto, com muita força, com muita fé. E as pessoas que estavam próximas, cala a boca, cego, começou a desfazer do coitado do mendigo, do cego, Bartimeu, né? E começaram as pessoas a menosprezar. Não, não deixa esse cara só fica gritando aí, pedindo esmola, isso não vale nada, é um coitado lá, mendigo, todo sujo, totalmente mal vestido. Mendigo, pessoa pobre, no fim, ali esperando. E Jesus ouviu aquela mensagem, e por ser ele, Jesus, o perfeito Salvador das nossas vidas, ele parou um pouco e falou, não, pode vir aqui, o Bartimeu, vem aqui, vem ao meu encontro. E aí as pessoas tiveram que obedecer, porque foi Jesus que aceitou o convite dele para ter misericórdia. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus deixou ele se aproximar e perguntou para ele, o que queres que eu faça por você? Claro que Jesus sabia de tudo aquilo, porque ele é Deus, né? Que maravilha, quando há a manifestação da glória de Deus, isso mexe muito com a gente. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar as minhas emoções, e se eu lagrimar aqui, não vão achar ruim. Peço desculpas. Mas essa mensagem ela é muito profunda, porque ela traz uma mensagem concreta, né, de como nós temos cegueiras, os olhos, nosso aqui na matéria, e na cegueira espiritual. Tem pessoas que são cegos totais, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Naquela ocasião, o Bartimeu era cego das duas maneiras. Ele não tinha conhecimento, mas ele tinha lá no fundo aquela pureza de conscientização. E na sua fé, ele começou a ter fé, ele começou a acreditar, e foi mesmo. Aí ele falou para Jesus, Senhor, eu quero que tu me restabeleça a minha vista. Nem digo restabeleça, porque ele nasceu cego, mas eu quero que tu me dê a vista, eu quero ver o mundo, eu quero ver a claridade, quero ver a vida. Eu não enxergo, tu sabes, Senhor. E Jesus abençoou e disse, pois a partir de agora você está curado e abençoado, e naturalmente pode ter passado aí a sua bênção, transmitir a sua bênção de expectativa, de bondade, de renovação, e o cego passou a viver. E as multidões, olha, esse é Deus, esse é... Começaram, né? E aquilo vai incomodando os donos do poder. Então, essa é uma das passagens mais profundas que nos transmite o significado de como a humanidade rejeita e continua rejeitando a Jesus. Por causa da verdade, porque a verdade não tem como contestar, não há como contradizer os fatos. E até hoje ainda existe a cegueira de duas maneiras, a cegueira física, com esses nossos olhos, e a cegueira espiritual, que não tem a menor perspectiva do que significa ir para o céu, ir para a glória do Senhor, retornar à pátria espiritual. Nós somos oriundos da pátria espiritual e retornamos para essa pátria espiritual. Quando a gente morre, ao pó, do pó tu veio e do pó tu retornarás. E depois o espírito será arrebatado, conforme diz a palavra. Então, para concluir,
quero dizer o seguinte: a gente pode enxergar, ser liberto dessas duas cegueiras. Da cegueira aqui em matéria e da cegueira espiritual. Porque não adianta só ver, só ter o privilégio do conhecimento e tal, e não crer, não acreditar mesmo, não buscar, não procurar alcançar a glória de Deus. Porque, na verdade, a palavra também diz que a glória de Deus, ela se manifesta através de inúmeras formas. E é Deus quem nos alcança. Esse alcance é dádiva de Deus. Mas para que ele possa lhe alcançar, ele tem que encontrar um espaço onde você deixa ele entrar no seu coração. Ele não te invade, ele te respeita. Se você quiser eternamente ficar do lado anticristo, ele não vai te obrigar, ele não força, ele não fica forçando a condição de te trazer a salvação. Então a gente tem que, em primeiro lugar, crer. Felizes os que creem. Tem uma passagem também aqui para concluir, que o São Tomé, que era o apóstolo Tomé, que era um dos 12 discípulos, depois que Jesus passou por todo aquele processo de sofrimento, crucificação, ele, depois disso, ele não foi direto para a glória. A palavra diz que ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, o seu espírito acompanhando e dando informações, complementando mais coisas, para fortificar mais a fé das pessoas e que, através dessa ação, a humanidade realmente se transformasse. Então, os discípulos depois já não tavam, já corriam mais risco de vida, mas eles de vez em quando se reuniam secretamente. Aí um dia um dos discípulos disse: "Ei, Tomé, Tomé, Jesus está aparecendo para nós, às vezes a gente está em algum lugar." Eles comentaram, né? Aí o Tomé disse: "Eu só acredito se eu ver. Eu quero ver e tocar nas chagas de Jesus." E de repente Jesus apareceu e disse: "Tomé, bendito, bem-aventurado, bendito, salvo aquelas pessoas que não viram e creem. E agora, você, Tomé, vem aqui, Tomé, toca a mão. Então, toca aqui as minhas chagas, toca aqui nas minhas mãos." Então, meus amigos, graças a Deus, nós vivemos, apesar de tudo, nós vivemos e temos o privilégio de uma liberdade espiritual, de uma liberdade que as boas novas que chegaram ao nosso conhecimento deve ser levada, ela deve favorecer ao nosso bem-estar espiritual, porque está próximo. Todos os sinais previstos na palavra estão acontecendo, a gente já vê essas coisas. Guerras, fome, revoltas, coisas, aberrações totalmente inexplicáveis. Essa guerra lá no Oriente é uma confirmação na prática, mas as pessoas não querem acreditar. As pessoas acham que não, que o Irã, que é o grande líder do mal para perseguir o povo de Israel, essa história é uma coisa que, desde os tempos antigos, antes da vinda de Jesus, isso já existia, mas tinha uma conotação não muito como está agora. Agora está no apogeu do que está previsto no livro de Apocalipse. Então a gente só precisa ler, só precisa meditar na palavra e dar prosseguimento, aguardar, porque breve virá. Tá para acontecer. Essa história é antiga. Sim. Concluindo, Jesus está voltando. E a vinda dele, o retorno dele vai ser como nos tempos de Noé. Eu e muitas outras pessoas falam aqui, buscam, a gente
tenta mostrar para as pessoas a realidade, mas ninguém, a não ser que tenha algum tipo de interesse, que cada caso é um caso. Mas naquela época, o Noé passou mais de 100 anos pregando, vamos nos arrepender, vamos nos... Por quê? Porque o mundo estava, do ponto de vista de, de contaminação maléfica, estava quase, talvez nem tivesse como hoje, mas estava mais ou menos equivalente, porque naquela época eram outros momentos, né? Não existia energia elétrica, não existia, as comunicações eram diferenciadas, e as pessoas não tinham também nem liberdade sequer de buscar, de querer. Então, o que existe hoje de idolatria, de sincretismo, naquele tempo existia também, né? Só que eles adoravam bezerros, adoravam os imperadores, tudo como consequência de quem não conhece a Deus. Mas o mover de Deus e o seu poder nos possibilita hoje a gente sincronizar esses pensamentos e deixar aqui essa mensagem. Que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. E são essas bênçãos, são essas coisas que nós estamos cada dia mais com o propósito de transmitir. E quanto mais você absorver, um a mais, 2, 3, passe para frente, compartilhe, ó, dê aquele like, escreva lá qual a sua cidade. Claro, a pessoa às vezes assiste e depois passa adiante. Mas eu quero dizer para você que nessa finalização dessa mensagem de hoje, ela tem esse significado. A próxima, eu vou enfatizar outras passagens, outras comprovações bíblicas. Amigos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta e não tem como, é impossível não ser. Mas por quê? Porque a gente consegue provar dentro da palavra que desde os primeiros momentos Deus nos traz essas mensagens de tal forma que tem sentido todas as histórias, como surgiu toda essa história, a manifestação, a criação do mundo, vem tudo dentro de um propósito. Aí tem aquela história, que não é história, é realidade, que o inimigo do bem, o inimigo do Senhor, quis ser mais do que ele, né? Quis tomar o lugar dele. Então, que você vai se contrapor a Deus, ao invés de você adorar, porque nós existimos para isso. Nós fomos criados para sermos anjos celestiais. E por causa da queda de Adão, a gente hoje não está mais na categoria de anjos celestiais. Nós estamos na categoria de eternos pecadores, porém, com a misericórdia de Deus, seremos salvos, seremos redimidos. Então, cada dia mais eu recomendo, eu peço a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, todas as pessoas que agora estão a nos assistir aqui, se volte para Jesus, leia a palavra, não se deixe ser contaminado por correntes sincretistas, equivocadas. Eu digo equivocadas porque é dentro da Bíblia. Então, quando você começa a ter conhecimento, a ler a Bíblia, quando você estiver na igreja, preste atenção se aquele padre, aquele pastor, aquele mensageiro daquela palavra, se ele está representando verdadeiramente a palavra. E dá para você perceber, é só você se questionar se aquilo tem sentido. Tem sentido? Aonde está escrito? Qual foi a fonte? Aonde eu fui buscar? Ah, sim, está escrito aqui na palavra, né? Primeiro você tem que conhecer a Jesus. Isso aqui eu ganhei, esse livro a minha esposa me deu, me trouxe aqui, que foi um presente também que ela ganhou, de um vizinho nosso aqui que não é evangélico, ele não é
uma pessoa religiosa, mas ele viu esses dois livros e tomara que ele tenha lido e aprendido. Aqui está, conhecer Jesus é tudo. Desde que é tudo. Não adianta só você conhecer. Você tem que tentar imitá-lo. Jesus quer que a gente seja como ele. Foi, é e será perfeito. Claro que nós só vamos ser perfeitos quando a gente adentrar os céus. E essa questão dos céus são coisas também que a palavra nos ensina. Então esse amigo nosso, vizinho aqui, chegou para minha esposa e disse, olha, eu estou trazendo esses dois livros, um para você dar para o seu marido, para o Valmont, e outro para você. E eu estava sentado aqui agora, questão de 2 dias atrás. Muito obrigado, Aguinaldo. Foi você que é o Aguinaldo, nosso vizinho aqui, que mora de frente. Ele não é uma pessoa assim religiosa, mas é uma pessoa de grande riqueza pessoal, uma pessoa simples, uma pessoa batalhadora, que a gente tem que reconhecer. E para ir aos céus, a gente não é a igreja que vai lhe salvar, ela te ajuda muito, porque é dentro da igreja, que é o átrio do Senhor aqui na terra, é o local que você desenvolve mais, mas se você for lá e não praticar, não procurar seguir sem o sincretismo, você tem que seguir conforme a palavra. E o sincretismo é quem te desvia. Por quê? Porque o sincretismo, ele te conduz a gestos, a adorações, a idolatrias. É o sincretismo que é ocupado por tudo que não é diretamente ligado a Jesus. A nossa única fonte de referência é a palavra. E a palavra é representada no Novo e no Velho Testamento. Agora, quando você começa a ler, a ter conhecimento, por exemplo, conhecer Jesus é tudo. Sim, é uma obra de Alejandro Borlon. Eu já estive lendo alguns capítulos aqui, né? É muito importante, é muito boa, cita muitas coisas da Bíblia e tal. Isso tudo é bom, mas quando a gente vê assim essas outras obras, a Bíblia, as transformações, eu tenho aqui, por exemplo, esse livro de Ellen White, chamado A Grande Controvérsia. Tenho também vários outros livros que são baseados na palavra, na Bíblia. Eles procuram, e é bom isso, é muito bom. Por exemplo, a Imitação de Cristo, escrito por Thomas Kempis. Eu tenho outros, inúmeros outros. Tenho os livros da pastora Marivalda Santos. São livros de poesia, poesias bíblicas, poesias de conteúdo excelente. Né? Por exemplo, esse aqui, vou tirar aqui da minha biblioteca, textos poéticos inspirados na Bíblia, pastora Marivalda Santos. Isso aqui tudo são reproduções de palavras, de salmos, coisas fantásticas. Tudo isso deve ser complementados, não deve ser ponto de partida. O ponto de partida é a palavra, é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia, ela que é o ponto de partida. Então, eu fiz assim. Quando eu comecei a acreditar, eu busquei, eu estou procurando aqui para mostrar, né? Tudo que eu estou falando eu quero mostrar. Mas aí vai desarrumar, mas todo mundo já sabe. Você começa a ler, lá tem desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, vai te dando conhecimento. E como consequência desse conhecimento, você vai conseguindo navegar sozinho. Aí você, quando chega na igreja, canta um hino, vivencia um louvor, as tuas emoções passam a aumentar a tua fé. Aí você vai ver lá na igreja, na missa, no encontro, né? O pastor, o padre, o missionário, a missionária, a pastora, a freira, qualquer pessoa que esteja falando, se ele estiver verdadeiramente dentro da Bíblia, é lá que está uma escolinha também.
E até existe em todos os estudos bíblicos, existem as EBDs, escolas bíblicas. No caso da nossa Assembleia de Deus, a EBD significa Escola Bíblica Dominical. Existem outras escolas bíblicas que obedecem às revistas. Então, eu quero dizer isso, irmãos, para finalizar, para dizer, olha, aqui, por exemplo, aqui é a harpa cristã, aqui tem vários hinos que só o musical dele já vai te transformando. E daí por diante, né? Que eu tenho uma outra Bíblia também, né? E daí por diante, eu tenho 4 Bíblias. E eu quero ter mais outras, e todas têm a mesma mensagem, com enfoques específicos, né? Então, tem aquela Bíblia tradicional antiga, que ela vai direto no livro, no autor, e não explica muito. Tem outras que, além de ter tudo isso, elas procuram mostrar para mim e para você as circunstâncias da época que aquele livro foi escrito, né? A época do Antigo Testamento, a Torá, ou Tora, né? Que é a Bíblia, é o Velho Testamento Antigo. Tudo isso vai nos trazendo, vai nos mostrando. E eu finalizo com o meu fundo musical aqui, meus amigos, que eu quero... Gostei muito desse fundo musical, mas eu nem acho mais ele. Mas tá aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Deus traga cada dia mais transformações e colheitas do que nós vamos semeando, do que nós vamos passando, do que nós vamos confirmando. Muito obrigado. Deus te abençoe. Graças a Deus. Amém. Que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade. Que esta oração busque acalmar o seu coração e lhe trazer esperanças, trazer renovação, trazer aquele renovo que o Espírito Santo lhe alcance. Que a misericórdia do Senhor lhe alcance como me alcançou. Eu não era tão dedicado a esses valores, porque eu vivia na escuridão. E esta oração que eu faço agora de olhos abertos, que ela vá se expandir, que você compartilhe ela, que você reproduza, que toque o seu coração e que você também seja como Jesus. Que todos nós sejamos o que Deus espera de nós. Em nome de Jesus.